95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Um prazer mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no rádio. Estamos, infelizmente, numa época de muita gripe, de muita virose e, consequentemente, também atinge as pessoas idosas. É preocupante essa questão da gripe no idoso? Sem dúvida, Marcos. A gente teve notícias ultimamente de um surto de gripe, na verdade, de alguns surtos de gripe. Rio de Janeiro, em alguns outros estados, inclusive com uma nova mutação, né? A H3N2, a influenza, um tipo de influenza, na verdade, e a gente tem observado nos últimos dias, nas últimas semanas, a incidência, a procura do pronto-socorro por quadros gripais. Essa época é uma época onde o tempo está úmido, onde o tempo continua quente, e isso facilita a proliferação de doenças respiratórias em geral. A gripe e a gripe influenza é uma das doenças respiratórias mais comuns que se propagam nessa época em virtude dessa otimização do tempo. Tempo quente, tempo úmido, isso favorece a proliferação. E muitas pessoas gripam, inclusive os idosos. E os idosos, eles têm uma característica assim de ter uma defesa, eles têm um envelhecimento do sistema de defesa. A gente tem o sistema imunológico, é o nosso sistema que reage a qualquer agente agressor, principalmente agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos, protozoários. Então, quando a gente tem uma infecção, quando a gente é invadido por algum micro-organismo desse, o nosso sistema de defesa, naturalmente, o nosso sistema imune, naturalmente, ele reage contra isso, ele tenta combater esse micro-organismo. O idoso, em virtude do envelhecimento desse sistema, ele tem um sistema de defesas menos eficaz. Então ele tem já uma dificuldade para combater esses micro-organismos, no caso do tema de hoje, dos vírus. Então já começa a coisa a ser um pouco diferente no indivíduo idoso por causa das defesas que são mais ineficazes. Além disso, o indivíduo idoso, ele geralmente tem comorbidades, ele tem outras doenças que andam ali paralelas ao envelhecimento, e isso faz com que uma gripe possa desencadear numa série de eventos negativos, culminando no internamento, culminando numa queda, culminando até em casos de óbito. Então, um segundo fator que preocupa o paciente idoso é o número de comorbidades que ele tem. Outros fatores que são mais comuns nos pacientes idosos, como por exemplo a baixa ingestão de líquidos, eles não têm sede. O envelhecimento ele cursa com a diminuição da vontade de beber água. O centro da sede deles é envelhecido e eles não têm uma sede como o indivíduo jovem. Eles têm uma quantidade de água no corpo também menor, independente de ingerir água ou não. A quantidade de água diminui com o envelhecimento. E isso dificulta mais ainda. Se você tem um paciente hidratado e um não hidratado, aquele que está hidratado evolui bem melhor com gripe. Por isso que uma das recomendações que a gente faz é de se hidratar bastante nesse período, para que você esteja com sua imunidade, com sua capacidade de resposta melhor. Indivíduos idosos também têm uma alimentação, na maioria das vezes, eu diria que deficitária em algum nutriente. Ou eles comem menos proteínas, ou eles têm uma ingestão baixa de frutas, de verduras. Então, via de regra, eles também têm uma deficiência nutricional na terceira idade. Então, somando-se ao fato das defesas serem menos eficazes, ao número de comorbidades, à baixa ingesta hídrica, ao potencial risco de desidratação, ao potencial risco de má nutrição, os indivíduos idosos eles são mais vulneráveis a ter desfechos negativos, a internar mais, a morrer mais, a terem complicações maiores, por exemplo, a pneumonia. Embora a gripe seja uma doença viral, o indivíduo ele pode complicar com a pneumonia. A virose, a gripe abre as portas e a bactéria se instala, gerando pneumonia. Então, esse é o cenário que as pessoas idosas têm que pensar que estão inseridas.
E é por isso que a gente reforça a importância de se prevenir com medidas que a gente já sabe, o álcool gel, o distanciamento quando você está com sintomas gripais, se tiver gripado, usar a máscara, lavar sempre as mãos, estar bem hidratado, bebendo líquido como suco, água, enfim, estar bem nutrido, estar mantendo ali uma atividade física minimamente diária, regular, estar em dia com seus medicamentos, com suas doenças crônicas, elas estarem compensadas, e fazer a vacina anualmente. Nesse período agora de Covid teve uma procura muito boa, eu diria até quase que unânime da vacina da influenza. Mas antes da Covid a gente conseguia vacinar ali 70% dos idosos. Agora não, já passa de 90%. Embora agora, já depois da segunda dose, terceira dose de reforço, essa busca pela vacina começa a cair também. Inclusive, alguns estados, por exemplo, São Paulo, anteciparam a vacina da influenza em virtude desse surto que lá teve. Aqui no Brasil, na verdade, a campanha de vacinação ela acontece ali em abril, maio. Até uma das coisas que a gente, aqui para nós do sertão, que as chuvas são no começo do ano, a gente fica meio que pensativo. Será que não era melhor vacinar antes, né? Então, Marcos, o cenário é esse de que a gripe nos idosos ela pode matar, ela pode internar, ela pode descompensar doenças cardíacas, renais, pulmonares. Então, esse é o cenário. Com relação a essa questão da recuperação, por exemplo, a gripe na pessoa idosa, ela demora mais também a se curar? Ela demora mais a aparecer com sintomas clássicos, as defesas elas são mais lentas, então a febre, a tosse, ela no adulto jovem, em média 48 horas depois, já se tem sintomas clássicos, e essa variante do H3N2 aí, essa nova gripe, ela aparece mais rapidamente. É uma das características. É uma gripe normal, né? Assim vamos dizer. Mas ela tem uma característica dos sintomas aparecerem logo, né? 24 horas e ali. No indivíduo idoso, acontecem sintomas prodrômicos, e a infecção já está instalada. Ele fica prostrado, ele perde o apetite, ele fica sentindo que tem alguma coisa errada, muitos deliram e ninguém sabe a causa, começa a delirar. Só 2, 3 dias depois é que começam a aparecer aqueles sintomas clássicos. Muitas vezes não aparece a febre, por exemplo. Muitas vezes o indivíduo cai nesses sintomas prodrômicos, fratura um osso e ninguém imagina que isso foi... o evento principal era a instalação de uma gripe. E demora mais também a ficar bom, assim vamos dizer, a melhorar. Então ela demora a aparecer, e isso mascara muito o quadro, pode ser confundido com outras coisas. Quando se instala, demora mais alguns dias. A ideia é que com 7 dias a pessoa já tenha resolvido o quadro. No idoso pode se postergar 7, 10 dias. E a recuperação depois que você fica bem, ainda é mais lento um pouquinho. Ele volta mais lento a andar, a fadiga demora mais, ele pode ter dificuldade para se alimentar mais alguns dias, a sensação de melhora, a resolução do quadro, muitas vezes passa 2 semanas. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, doutor Belize. Eu gostaria de saber que eu tenho diabetes, porque no noite de Natal eu comi panetone e chupei uns 2 chocolates. Isso vai ofender a mim por causa disso? E aí, vai ofender? Já ouviu falar aquela que o panetone com 2 chocolates. O lateral cruza e o centroavante fica de frente pro gol para fazer o gol? Pronto. Ela falou exatamente o que não deve se fazer. Claro que pode fazer mal. Panetone tem muita açúcar, tem muita glicose e chocolate nem se fala, né? Então, lógico que ela não vai, não vai morrer por causa de uma alimentação dessa. Até pode, se for um paciente que toma altas doses de insulina, ele pode descompensar o ponto de ir para o hospital e aí desencadear sérias complicações. Mas, jamais, isso não é uma alimentação
adequada para um indivíduo diabético. Pode sim fazer mal. Agora já faz alguns dias, faz mal ali nas primeiras 12 horas, pode fazer muito mal para diabetes e para a saúde em geral. Não é uma alimentação saudável. Um dado, Marcos Dantas, que eu lembrei quando a paciente, quando a ouvinte estava perguntando sobre diabetes, é que 2019 foi feito um estudo sobre influenza, né, sobre gripe. E metade das pessoas que tinham ido a óbito eram idosas e 20 e poucos % eram diabéticas. O resto era era doença cardiovascular, ou seja, diabetes, doença no coração e idade são 3 fatores de risco para paciente ter problemas sérios com a gripe, inclusive, e a óbito. No caso da nossa ouvinte, por exemplo, que ela disse que comeu panetone, aí comeu 2 chocolates, ela tem diabetes, o que ela pode fazer, o que uma pessoa, no caso dela, pode fazer depois para tentar amenizar um pouco, tirar um pouco esse prejuízo? Olha, é sempre bom a prevenção, sabe, Marcos? A gente não tem uma orientação que faça depois, o que ela pode fazer é verificar num exame daquele na ponta do dedo, que a gente chama de glicemia capilar, HGT, destro, são nomes que a gente utiliza, verificar se a glicemia está muito alta. E estando acima de 300, 400, procurar um pronto-socorro. Observar sintomas também de hiperglicemia, se ela tem muita sede, muita fome, vista embaçada, se está tonta, isso pode ser sinal que esteja muito alto. Não tem muito o que se fazer, assim, como uma recomendação que eu possa passar aqui pelo rádio, depois que ela ingere. A questão é evitar esse ponto, evitar chegar nesse ponto. Não é você fazer uma restrição alimentar, como eu sempre digo nos idosos, a gente não pode fazer uma restrição muito grande para que eles entrem num processo de desnutrição. Isso inclusive atrapalha as defesas para eles poderem lidar numa época dessa com muita gripe, ficar com as defesas defeituosas, ficar com as defesas baixas, como se diz. Nessa época é muito complicado. Mas não tem assim uma coisa que se possa fazer, não tem o que se pode fazer. Não tem uma receita mágica. Não, é a questão do hábito alimentar. Também não adianta fazer dieta, ela tem que se readaptar, criar um novo hábito de se alimentar. E isso tem uma eficácia muito maior, mais sustentada a longo prazo. Fazer uma dieta, você emagrece e depois volta. Agora, você mudar hábito, isso sim vale muito a pena. Não só para o indivíduo diabético, mas para o indivíduo que busca envelhecer com qualidade, busca envelhecer com saúde, novos hábitos saudáveis. Ouvinte pergunta aqui o seguinte, ele disse que tomou a vacina contra a gripe, né? E está aí prestes a tomar a segunda dose da Covid. Uma acaba prejudicando a outra ou não? Não, o que se sabe é que há um reforço, na verdade. São 2 doenças virais de vírus respiratórios e há, na verdade, um efeito sinérgico. Inclusive, no início da pandemia, até há bem pouco tempo atrás, havia uma recomendação de se vacinar contra a gripe, acreditando-se que esse sistema imunológico, esse sistema de defesa, estaria mais preparado para caso você fosse infectado pelo Covid, né? Pelo coronavírus, SARS-CoV-2, né? Então, pelo contrário, as 2 vacinas, elas têm muito mais efeitos de se somar, tem muito mais riscos de se somar os efeitos e proteger mais do que se anular. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria que você perguntasse, por favor, doutor Belísio, porque eu faço uso do escitalopram de 10 miligramas, certo? Aí eu tô notando que ele não tá mais fazendo o efeito que ele fazia. Aí o médico passou para mim tomar sertralina de 50. Aí eu queria que você perguntasse a ele como é que eu faço o desmame, porque ele passou para mim tomar normal, ele não disse nada não. Um exemplo, eu ontem não tomei o escitalopram, hoje eu já posso tomar o sertralina ou não? E aí, doutor Belísio? Excelente pergunta, muito comum essa pergunta. O escitalopram é um antidepressivo, um ansiolítico, muito utilizado, muito eficaz.
uma arma poderosa que a gente tem para lutar contra a depressão, ansiedade e outros transtornos do humor. Ele não tem, uma primeira informação é que ele não tem esse efeito de tolerância. Por exemplo, se você toma muito tempo, muita gente tem essa ideia. Eu estou tomando esse remédio há muito tempo, ele não está fazendo efeito. Talvez a doença que esteja subtratada, não esteja com a dose correta, ou precise de algum ajuste numa terapia, em alguma outra área, e você melhore. Mas esse remédio, classicamente, não tem esse efeito de tolerância, como naqueles medicamentos, como acontece, por exemplo, com aqueles medicamentos de receita azul. Aqueles diazepam, clonazepam, esse sim, à medida que você vai tomando, ele vai precisando cada vez de doses maiores. Então a primeira informação é que talvez o escitalopram não seja o culpado, e sim a doença pela qual ela toma o medicamento. Mas, se o médico decidiu trocar, ele trocou por um medicamento da mesma classe, que tem quase que o mesmo mecanismo de ação, mas os indivíduos são diferentes, eles podem responder de maneira diferente. Costumeiramente, o escitalopram, se a gente para de vez, ele tem a gente considera que o paciente tem um risco de ter uma síndrome de descontinuação. A gente tenta desmamar minimamente. Não é um medicamento que a gente precise desmamar a longo prazo, como a gente faz nos benzodiazepínicos. A gente precisa minimamente ali diminuir a dose e já incrementando o outro medicamento, coisa de alguns dias somente. Isso não tem uma fórmula, uma recomendação formal de como se fazer. Você faz de acordo com o paciente para paciente. A gente pode, por exemplo, diminuir, fazer uma orientação do paciente tomar metade da dose do escitalopram, mais 2, 3, 4 dias, e já ir começando o outro medicamento. Isso é individual, não estou dizendo que essa paciente faça isso, não. E se ela trocar imediatamente, ela não vai ter um efeito grave, não. Ela vai ter ali alguns sinais de uma agonia, pode ter algum. Não é uma coisa muito grave, não. Porque eles estão, como eu falei, eles têm o mesmo mecanismo de ação. Eles vão aumentar a serotonina na fenda sináptica, ou seja, na comunicação entre um neurônio e outro, que é o neurotransmissor que dá essa sensação de bem-estar. Então, foi trocado o medicamento por considerado uma falência terapêutica com escitalopram, foi trocado por sertralina. Esse desmame não é obrigatório quando você troca por um medicamento da mesma classe. Pode acontecer sintomas leves de descontinuação, mas pode também essa troca ser feita, parar e começar o outro no outro dia. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia, tudo bom? Pergunte aí, por favor, a doutor Belígia. Eu já tenho 58 anos. Todo dia à noite me dá uma coceira. Agora é só no canto. Ontem, por exemplo, todo dia, Marcos. Todo dia. Você sabe que tá uma peste de coceira para a banda de Pernambuco, né? E aqui não sou eu, não. Tem várias pessoas na minha rua que tá com essa coceira. Agora coça, chega pinica. E minha é no braço, é nas pernas, é no pé, na palma da mão, no pescoço. Agora todo dia é só um local só. Ontem foi aqui no ombro. Aí a gente fica toda entabuada só naquele canto, aí depois desaparece. Aí o povo diz que é urticária, mas que tipo de urticária é esse? Pergunta a ele o que é bom a gente passar. E aí, Tubelício? A principal causa de coceira no indivíduo idoso é pele seca. Quando a gente envelhece, a pele resseca, a gente tem menos água no corpo, eu falei até naquela outra pergunta, e a pele fica com risco de coçar. Então, xerodermia, pele ressecada é a principal causa. Usar hidratante é a forma mais eficaz da gente melhorar esse sintoma. Uma outra causa de coceira na pele, de prurido, são medicamentos. Se tiver usado algum medicamento recentemente, a gente pode pensar que esse medicamento está causando a urticária. A urticária, na verdade, não é uma doença, é o sintoma, é a coceira. Urticária é um tipo de sinal, não é uma doença, né? Uma urticária alérgica, uma urticária medicamentosa, uma urticária autoimune. Então, a urticária não é o nome da doença. Então, e uma terceira causa, Marcos, principalmente ela que falou que é mais à noite, um prurido noturno, a gente tem sempre
a pensar em doenças infecciosas, como por exemplo a escabiose, a famosa sarna, né? É um micro-organismo que ele sai para pôr os ovos à noite e causa muita coceira. Isso naturalmente tem que se investigar, examinar direitinho, detalhar melhor. Mas essas 3 causas são causas bem comuns de coceira. Além disso, esse período de calor, os pacientes eles têm uma tendência maior a ter dermatite, uma inflamação da pele. Pacientes do sexo feminino têm seios, nessa dobra do seio, na dobra da axila, pacientes obesos que têm barriga na dobra. Então, nesse período agora, eles podem ter essa dermatite pelo suor. Então, são algumas causas que a gente tem que pensar. Usar hidratante, ingerir bastante líquido, roupas leves, ambientes ventilados, procurar ver se outras pessoas da mesma casa estão com os mesmos sintomas, e aí se pensar numa doença infecciosa como a escabiose, isso seria uma primeira linha de investigação. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até o próximo ano, né, agora? Né? É mesmo. Eu que agradeço, Marcos, agradecer todo esse carinho, esse espaço que em 2021 tivemos aqui, dizer que estamos bem satisfeitos, bem agradecidos por tudo que se passou, e esperamos que o próximo ano possamos continuar por aqui e de vitórias para o nosso Mengão, de vitórias para o Mengão, de vitórias na saúde, em tudo. Gostei do treinador, queria Jesus, mas não deu certo. Vem Paulo Souza, agora já é técnico. Jesus não vem, mas vem São Paulo, né? Em São Paulo, né? Não tem nada não. Um dia Jesus volta. Um abraço. 8h13, confirmando 8h13. O Doutor Belísio volta na próxima terça-feira aqui no nosso quadro Check-up no rádio, no nosso